Olá, os meus cumprimentos extensivos vão aos respeitados telespectadores da televisão pública de Angola, a senhora apresentadora e os demais participantes do presente painel. Eu sou o Dr. Francisco Caçula, sou médico, assistente em psiquiatria e junto-me a vocês para convosco discutirmos e refletirmos um bocadinho à volta deste importante assunto médico e mais do que médico, de âmbito social atual e que durante algum tempo tem preocupado seriamente tanto a comunidade científica, médica e a sociedade de uma forma geral. Então, a depressão pós-parto, ou também chamado tecnicamente nas lides médicas como depressão puerperal, é uma das várias condições médicas psiquiátricas muito graves que acometem a mulher num período muito especial, que é este período que corresponde, na verdade, ao nascimento de um filho, de um bebê. E é tão especial tanto para ela, como mulher, como para outros membros da família, como o pai e os outros elementos parentais. Portanto, é uma condição que, como devem calcular, que se espera que seja alegre, mas hoje a gente sabe, o parto por si só constitui um fator de risco para o desenvolvimento desta condição grave, que acomete a mulher, estatisticamente falando, no período que vai mais ou menos desde os 45 aos 60 dias após o parto. Detalhe importante antes mesmo de avançarmos. Hoje a gente sabe que os sintomas que caracterizam o que nós estamos aqui a chamar de depressão pós-parto, na verdade, eles podem aparecer com uma intensidade menor exatamente desde o início da gestação e podem prolongar-se e intensificarem-se alguns dias depois do parto. Por essa razão é que há uma tendência de desusarmos a palavra depressão pós-parto e incluirmos, na verdade, a palavra depressão perinatal, que acaba sendo mais consentânea, porque ao usarmos o termo perinatal estamos a dizer que é um conjunto de sintomas depressivos que ocorrem desde o início da gestação até o período pós-parto, mais ou menos entre os 45 aos 60 dias após o parto. Outro detalhe importante, antes mesmo de avançarmos, é que a gente sabe que este fenômeno de depressão pós-parto, que acomete essencialmente a mulher entre o período de gestação até o período 45 dias ou 60 dias após o parto, podem acometer também homens. No caso, o pai, o parente direto do bebê. Portanto, para chamar aqui a atenção a esta novidade de que, na verdade, a depressão pós-parto ou a depressão perinatal não necessariamente acomete as mulheres. Pode acometer em simultâneo mulher e homem, ou no lugar de acometer a mulher, os sintomas depressivos após o parto podem acometer o homem. É muito interessante e por esta razão é importante que a gente fale sobre este assunto que durante algum tempo pareceu muito tabu na sociedade angolana, que hoje cada vez mais, pelas repercussões e as consequências graves que a condição médica acomete aos adoecidos, pode de facto alertar a sociedade, afeta a sociedade, a depender do país, vias de desenvolvimento ou desenvolvido, e a depender também do desenho de estudo. A OMS estima que esta condição médica tem uma prevalência de mais ou menos 3,7 a 48,6% em todo o mundo. E, como disse, para países com características como a nossa, por exemplo, Angola, que está em via de desenvolvimento, há uma tendência de esta incidência ou a prevalência da depressão pós-parto tender a ser maior do que se estima de fato. Ora bem, tal como disse, é suposto que este período de pós-parto ser um período que, ao vir um bebê ao mundo, represente motivos de alegria para a mãe, para o pai, para os avós, para os irmãos e quem estiver à volta da mulher parturiente.
Mas o que acontece é que estes fenômenos podem, de facto, representar o início de uma condição médica grave, que é a chamada depressão pós-parto. A questão que se coloca aí, então por que isto de facto acontece? Qual é a causa deste processo patológico tão sério que é a depressão pós-parto? Não existe uma causa aparente para a condição médica. O que a gente pode falar e que as pesquisas hoje dizem é que existe uma combinação de fatores que, uma vez presentes na pessoa que desenvolve a doença, pode de facto precipitar o aparecimento da condição médica. Estes fatores vão desde questões genéticas, ok? Sociais, psicológicas, biológicas. Por exemplo, no caso de questões genéticas, hoje a gente sabe que, por exemplo, se a mulher, no caso a parturiente, tiver na família pai, mãe, irmãos que tenham alguma doença psiquiátrica de natureza afetiva, como depressão, transtorno bipolar ou qualquer outra, a presença desta doença psiquiátrica na família pode de fato constituir um risco de ela vir a desenvolver também um quadro depressivo puerperal ou pós-parto no presente momento. Questões biológicas individuais, por exemplo, se a paciente, se o parto for um parto muito difícil, com cesariana, ou que se a mulher teve alguma dificuldade, alguma ansiedade no período gestacional, se a mulher teve sangramento no período pós-parto, no ato do parto, questões como, por exemplo, existência de doença psiquiátrica ou passado de uma doença psiquiátrica, como no caso da depressão, pode ser um fator de risco de vir a desenvolver este quadro no momento correspondente ao período puerperal. Portanto, questões sociais como o facto de a mulher ser jovem, estar desempregada, ser uma mãe solteira, ou se existir alguma desestruturação no meio familiar, se existir abandono, um fraco apoio social, se for uma jovem que tenha, por exemplo, engravidado e ter sido chotada de casa, como acontece no nosso meio, não é? E se o homem que tenha se envolvido for alguém que não, por exemplo, não tenha assumido a gravidez ou tenha tendência para a fuga, a paternidade, estas questões associadas ao fato de o fenômeno parto, gestação, ser um fenômeno de desadaptação hormonal, eles combinados com questões genéticas, questões biológicas, pessoais, estas questões sociais, podem constituir eles juntos um fator que concorrem para o aparecimento ou aumentam o risco do aparecimento da tal depressão pós-parto, ou como acabamos de dizer aqui, a tal depressão perinatal. Então o telespectador, diante desta situação, deve estar a perguntar, então doutor, se o meu familiar tiver essas características todas e acabou tendo um parto, tem um parto recente ou está grávida e eu estou com receio de que ele venha depois do parto a desenvolver uma situação tão grave como essa, como eu consigo identificar quais são os sinais e sintomas que, uma vez presente na mulher ou no homem, nos pronunciam a presença de uma condição de depressão puerperal ou perinatal? É preciso clarificar aqui que os sintomas de depressão podem ocorrer no primeiro período, no caso, durante a gravidez, com menor intensidade. Cerca de 80% das mulheres, depois do parto, podem experimentar esses sintomas com intensidade muito baixa, que vão desde o primeiro dia do pós-parto até mais ou menos 15 dias, 10 a 15 dias depois do parto. Portanto, início da gravidez, parto, primeiro dia do parto, do pós-parto, até mais ou menos 2 semanas, corresponde mais ou menos a 15 dias do pós-parto, a mulher pode, ou o homem pode experimentar sintomas de depressão leve. Este período que vai desde o primeiro dia da gestação, do parto, até o 15º dia, é o que comumente chamamos de blue puerperal ou baby blue, que na verdade é uma síndrome que corresponde a uma tristeza da mulher
é um fenômeno fisiológico, natural, que a mulher está preocupada com a situação de saúde da criança, está preocupada com o que vai acontecer com o bebê lá para frente, como é que ela poderá sustentar ou dar sustento ao bebê, aguentar a demanda do bebê. E esta experiência pode também acontecer ao pai do bebê. Tanto, se ocorre no primeiro dia após o parto, a mais ou menos 15 dias depois do parto, ou início da gravidez, até 15 dias depois do parto, nós podemos considerar os sintomas depressivos como sintomas fisiológicos, naturais. E por que a gente chama de fisiológicos e naturais, normais? Porque, apesar da existência desses sintomas, a mulher não está incapacitada. Os sintomas não aparecem de forma tão intensa ao ponto de prejudicar a relação que a mãe tem com o bebê, ou a relação que ela, a mulher, tem com ela própria, ou a relação que o marido tem com a mãe, ou a mãe tem com o bebê. Por quê? Porque no quadro depressivo, aquele período que vai desde os 45 dias aos 60 dias, alguns dizem que vai mesmo até o primeiro ano todo do pós-parto, existem sintomas que aparecem com muita intensidade ao ponto de prejudicar a relação que a mãe tem com o bebê, a relação que a mãe tem em relação a si própria, a relação que tem com o cônjuge, com os outros elementos da família. Portanto, este quadro clínico que aparece ao ponto de afetar significativamente a qualidade de vida da mãe, do bebê e dos elementos da família é que nós vamos chamar de depressão puerperal ou depressão pós-parto. E aí sim, vamos descrever a seguir os sintomas que devem estar presentes e que vocês, telespectadores, devem prestar bastante atenção. Você, marido, deve prestar bastante atenção porque a existência desses sintomas pode levar-nos a pensar que de facto seja uma depressão grave e que, se não houver alguma intervenção, estes sintomas podem evoluir ao ponto de acabar afetando, colocando em risco a vida da própria mãe e do próprio bebê. Ok? Vamos lá saber quais são estes sintomas? Para facilitar o vosso entendimento, nós vamos dividir os sintomas mais ou menos em dois grandes grupos. O primeiro, aqueles que são de natureza afetiva, emocional, aquelas que estão relacionadas com o ânimo, o humor da própria pessoa afetada. Estamos a falar, por exemplo, de uma mulher que depois do parto, sem motivo aparente, começa a chorar de forma fácil, irrita-se com muita facilidade, a mulher não dorme, por mais que haja condições para que ela durma, a mulher não consegue comer, ou pelo menos perde o apetite para alimentos que anteriormente o agradavam, a mulher perde a motivação ou o interesse de fazer as coisas que anteriormente agradavam, ou pelo menos agora que tem aí um bebê, era suposto que a mulher tenha interesse, prazer, felicidade em ver banhado o seu bebê, a limpar a fralda, a fazer a higienização pessoal da sua criança, ou mesmo tomar um banho, cuidar da sua higiene pessoal como mulher. Há essa tendência da mulher também deixar de ter interesse sexual, e isto pode também acometer o homem deixa de ter interesse sexual se estiver a ser acometido por um quadro depressivo pós-parto. E há outro grupo de sintomas que estão muito relacionados com os sintomas relacionados com a alteração do pensamento ou da sensação, ou das sensações, ou das percepções do mundo. Este segundo grupo de sintomas são tão importantes porque a presença deles torna a condição de depressão pós-parto como uma tipificador de gravidade, que são chamados sintomas psicóticos. A mulher pode ter estes sintomas acompanhados dos grupos de sintomas que nós chamamos de sintomas psicóticos. Veja lá o que acontece. Se a mulher tem a sensação de que está desamparada ou de que foi abandonada, pode passar a desenvolver ideias de que ela não vai ter a capacidade de dar conta das demandas do seu bebê, que não vai ter a capacidade de cuidar de forma eficiente do seu bebê, e que, se associado a esta forma alterada de pensar,
surgir dentro do hospital ou no ambiente, lá em casa, no ambiente domiciliar, a sensação de estar a ouvir pessoas a criticarem, a fazerem comentários a respeito do que ela faz com o seu bebê, coisas como, por exemplo, ela não vai ter capacidade de sustentar a criança, ela é muito feia, agora que tem um bebê está mais gorda, ninguém vai aceitar. Essas experiências sensitivas, ela pode estar a ouvir vozes de quem não está à sua volta. E mais grave, dentro dessas vozes podem surgir vozes que, por um lado, a criticam, por outro, podem dizer a ela: como já não há esperança, como você não tem capacidade de sustentar o seu bebê, porque o seu bebê é feio e porque você não tem condições de ser mãe, então mata-se. Tire a sua própria vida, porque não faz sentido continuares aqui. Por estar a ouvir essas vozes estranhas, que nós chamamos de vozes da alucinação ou vozes alucinatórias, este é um fenômeno que nós chamamos de alucinação auditiva, com ideias delirantes do tipo: o meu filho não está em condições de viver, não vai conseguir dar conta do recado, ela é incapaz, as pessoas não a compreendem e que não se interessam com o bem-estar dela ou que não compreendem essas experiências que ela está a surgir. Estes fenômenos todos podem ser suficientes e capazes de induzir a mulher a passar a pensar em tirar a sua própria vida, a idealizar o próprio suicídio. E mais do que isso, ela pode de facto planificar e tentar suicidar. Isto pode acontecer num ambiente hospitalar e pode acontecer fora do ambiente hospitalar, no caso, no domicílio. É tão importante que as pessoas prestem atenção nestes sintomas, porque pode de facto constituir um risco para a vida da mãe ou a vida do próprio bebê, porque ele pode tanto pensar que ela não é suficientemente capaz de dar conta das demandas da criança, como achar que, ao não dar conta da demanda da criança, ela vai ficar e vai sofrer, então vai tirar a sua própria vida e acaba tirando a vida do próprio bebê, cometendo assim um suicídio ou um infanticídio. Então, como vocês devem calcular, essas aparições desses sintomas, essas experiências são causam muito sofrimento a quem está a padecer pela condição. O ideal é que, diante dessas experiências, a mulher ou o homem tome a iniciativa e vá procurar ajuda, um psicólogo, ou fale com o marido, ou o marido com a mulher, ou com os pais, ou com os amigos. O que acontece? Infelizmente, por a pessoa que padece da condição achar que ninguém a vai compreender, que essas experiências são muito pessoais, e por assumir que essas experiências, essas vozes e as ideias que ela tem são de fato reais e fazem muito sentido para elas, elas dificilmente tomam a iniciativa de procurar ajuda. Pelo contrário, até mesmo a tentativa, as ideações de suicídios ou a tentativa, ideação de infanticídio, que é a ideia de matar o próprio bebê, podem surgir e ela pode passar a planejar de forma escondida da família, do marido, porque entende que esta é a melhor opção para ela e para o seu bebê. Por essa razão, é importante que os parentes, os amigos, os familiares, de uma forma geral, tenham esta abertura diante da mulher, que mostrem uma postura aberta e acolhedora, fazer perguntas como, por exemplo: tens conseguido dormir? Alguma coisa lhe está a irritar? Alguma coisa lhe tem preocupado? Alguma coisa que você tenha percebido e que você acha que vai ter dificuldade em controlar, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista do seu próprio bebê? Fazer perguntas abertas e permitir que a mulher se abra e se expresse é muito importante para, dentro do seu discurso, identificar queixas ou experiências que podem estar próximo de alguma coisa que nós estamos aqui a chamar de depressão. Porque se uma vez instalada e não for identificada ou prevenida ou tratada, esta condição, como vocês já devem perceber, pode terminar com óbito, suicídio
ou mesmo acabar matando a própria criança, ou haver esse um óbito duplo, não é? A mulher pode acabar se matando e matando o próprio bebê. A nível familiar, e você como amigo, esposo, esposa, filho, pai, da pessoa que está acometida, deve de facto mostrar essa postura aberta, sem preconceito, sem discriminação, sem fazer comentários como você consegue, pensa positivo, ou está exagerado demais, é muito frescurosa, é muito mimada. Esses comentários não são muito abonatórios e na intenção de querer potencializar uma postura positiva, na verdade pode piorar a condição. Portanto, fazer perguntas abertas e permitir que a paciente ou o seu familiar se expresse é mais importante, porque a partir dali você consegue identificar os sintomas que eu acabei de mencionar e servir de alerta para procurar ajuda especializada, psicólogo, psiquiatra, um assistente social. Porque na verdade é assim, é mesmo assim que funciona, não é? E a título, por exemplo, de prevenção, o que a gente hoje preconiza é que desde o primeiro dia da gravidez, desde o momento em que a mulher apercebe-se de que está grávida, é importante o médico, ginecologista ou obstetra, não é? Nas consultas pré-natais, fazer essas perguntas abertas. Na maior parte das vezes, os médicos estão preparados para isso, para identificar os tais chamados fatores que aumentam o risco para o aparecimento da depressão ao longo da gravidez ou depois do parto, e uma vez identificado, o médico tem condições de fazer o acompanhamento pré-natal combinado com a psicologia. Portanto, o médico na maior parte das vezes pergunta, mas fique à vontade, se ele não perguntar, a mulher ou o marido pode sentir-se à vontade de comunicar ao médico que assiste que ela constitui um fator de risco. Por exemplo, tem familiares que têm depressão, que ela faz medicação antidepressiva ou para a ansiedade, ou que já teve uma depressão no passado, ou que provavelmente está desempregada. Estas características sociais, genéticas, como dissemos lá atrás, aumentam o risco de vir a desenvolver um quadro depressivo durante a gestação ou depois do parto. Informar ao médico sobre estes detalhes são de facto importantes. É importante também mencionar aqui que a depressão pós-parto tem cura, pessoal. Nós temos medicamentos muito eficientes para tratar a depressão pós-parto, temos bons antidepressivos, temos bons antipsicóticos e este tratamento pode ser feito, a depender da gravidade do paciente, pode ser feito dentro do hospital ou fora do hospital, em segmento ambulatorial, sem prejuízo absolutamente nenhum para o bebê ou para a própria parturiente. A paciente vai beneficiar de tanto tratamento médico, psiquiátrico, psicofarmacológico, combinado com tratamento psicológico, assistente social, fisioterapia, nutrição e uma terapia ocupacional que depois do tratamento vai lhe permitir que ela se reabilite para viver socialmente e promova uma boa interação com seu bebê. É possível tratar a depressão. Mais do que isso, é possível prevenir a depressão. Portanto, só é possível se a sociedade juntar-se a nós como técnicos, como médicos, psicólogos e outros profissionais ligados à área da saúde, sem discriminação, sem preconceito, sem a velha máxima de que depressão é frescura, que não vai ajudar absolutamente nada. A depressão, como acabamos de ver, é uma doença grave e que, se não for prevista, prevenida e tratada, ela pode ter consequências muito graves, desde negligência do próprio bebê, negligência da própria mãe, suicídio por parte da mãe ou um infanticídio. A mãe pode matar o bebê por conta das alterações do pensamento ou do afeto que ela tem alterado por conta de todo este fenômeno social, biológico e essa desregulação hormonal que ocorre nesta fase importante da vida da mulher, que é o pós-parto e a própria gestação em si.
Portanto, é este alerta que eu deixo. Espero que tenha contribuído e o restante eu deixo para os meus colegas de painéis complementar e estamos juntos. Mais uma vez, juntos somos mais fortes e vamos eliminar ou pelo menos prevenir e tratar com eficiência a depressão pós-parto no nosso país. Um abraço.